Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo sobre a aula passada? Sinta-se à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida do que a gente explicou, A gente explicou os elementos obrigatórios na ablução. Hoje a gente vai citar alguns também que a gente não citou todos. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. O áudio tá bom para vocês? A câmera, o vídeo? Tá tudo ok? Sintam-se à vontade. Não pediu senha para vocês, para entrar pelo Zoom, que ontem teve um problema, infelizmente, que as pessoas não conseguiram entrar pelo Zoom, na aula de árabe. Não sei o que aconteceu, alguma configuração. Aí a gente resolveu, graças a Deus, para a aula de hoje. Então vamos iniciar, já que ninguém tem alguma pergunta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus, seu profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros, amém. Desculpem. Agora, irmãos e irmãs, a gente viu que esses elementos, a gente está lendo o que? O livro aqui, o primeiro capítulo do livro que está falando sobre a purificação. Primeiro capítulo da jurisprudência no livro. Então a gente viu que esses elementos, se a gente não fizer na nossa ablução, não será o que? Válida a nossa ablução, o nosso abdesto. Então por isso que a gente tem que tomar o maior cuidado com esses elementos. E a gente viu que eles são 7 elementos. E ele cita o primeiro, o autor, que Deus tenha misericórdia dele, ele começa com lavar o rosto. Depois a gente viu que também as mãos, a cabeça e os pés, a gente viu esses 4. E também tem outros que ele citou, que é o delk. Isso aí são os elementos, ou seja, os membros. Agora o delk, que é só na escola, que é obrigatório. A gente está estudando uma escola específica, al-Malikiya. Então eles falam que o que é obrigatório, é delk. É como a gente viu, se a gente colocar água sobre os membros, só de passar assim, mesmo que for depois da água ter caído no membro. Agora eu liguei a torneira, começou a cair água sobre o meu braço, o meu antebraço. O que eu faço? Só faço assim. Ou quando está caindo, no mesmo momento que tu ligou a torneira, pode fazer, não há problema. Tanto com a água, quanto depois que a água já caiu sobre o seu membro, não há problema. Então isso aqui é o que? Obrigatório. É obrigatório. Isso também é obrigatório para quem? Para quem tem o que? Condição. Agora a pessoa que não tem mãos. Pessoa não tem mãos. Sofreu um acidente e não tem mãos. Como que ela faz? As pessoas que vão fazer por ela. E se ela fizer, por exemplo, sozinha, conseguir, por exemplo, ligar a torneira e fizer, claro que não é obrigatório para ela. Por quê? Porque ela não tem as ferramentas para fazer a delk, que a gente viu que não é esfregar, como tu faz no banho, tu pega a esponja e começa a esfregar, não é dessa forma, é só passar suavemente a mão sobre o membro. Depois a gente viu que a gente está resumindo tudo que a gente viu na aula passada. O faurun, que a gente viu que é continuidade, ou seja, você
Purificar, você lavar um membro atrás do outro, sem uma pausa. E essa pausa, a gente viu, é quando seca o membro, isso que eles querem dizer. Ou seja, uma pausa um pouco longa. Não é uma pausa, por exemplo, eu estou lavando aqui, eu vejo uma mensagem no WhatsApp, respondo e volto. Não é essa pausa que eles estão falando, é uma pausa que a pessoa o quê? Seca o membro. Membro lavado, purificado, ele seca. Então, isso é obrigatório. Então, a pessoa, e graças a Deus a gente faz sempre a ablução ou o abdesto, a gente sempre faz o quê? Em continuidade, graças a Deus. Depois a gente viu a intenção, a niya, é obrigatória. A gente o quê? Intencionar. Podemos intencionar 3 coisas, como a gente viu, e como os sábios da escola, como eles explicaram. Eu até separei aqui a explicação de algum deles, que ele fala, a primeira, tu pode intencionar o quê? Purificar a impureza abstrata que se encontra nos membros que são obrigatórios para o abdesto. Foi os que a gente citou, os 4. Essa é a primeira intenção, você pode intencionar isso. Ou intencionar a realização do abdesto ou da ablução, também a segunda intenção. Porque tu sabe que ele é obrigatório para você. A ablução, o abdesto é obrigatório. Se você intencionar a realização do abdesto em si, também o que é válido a sua ablução ou o seu abdesto. Ou, terceira intenção, intencionar permitir o que era proibido para você. Por exemplo, eu não posso rezar sem ablução. Eu não posso tocar no Alcorão sem o abdesto, sem o wudu. Então eu intenciono aquilo que é proibido para mim quando eu estou em estado de impureza para tornar o que? Permissível. Então todas essas intenções, a escola fala o que? Que são corretas e tornam o seu abdesto o que? Válido. Então precisamos o que? De intenção para realizar a ablução. Ou seja, a pessoa que intencionou mergulhar na praia, ali no mar, no rio, vou me refrescar, vou tomar um banho de piscina hoje com meus amigos. Ela pode sair daquele lugar e orar? Não pode. Por quê? Porque não intencionou uma dessas 3 coisas que a gente citou. Isso que é a diferença entre a escola que fala que a intenção é obrigatória e entre a escola que fala que a intenção não é obrigatória e sim recomendada. Isso aqui é um exemplo prático para vocês entenderem o que é intenção na ablução. O que é intenção na ablução. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para a gente continuar explicando. Aqui ele fala, o autor, os elementos obrigatórios do wudu são em número de 7, ou seja, são 7 elementos, quais sejam esfregar as mãos nos membros, ou seja, passar as mãos sobre os membros, não é esfregar dessa forma. Passar as mãos sobre os membros já é o que? Suficiente. Já é suficiente. Que ali purifica, quando tu passa a sua mão, qual que é a intenção? Quando você passa a sua mão, você está purificando alguma coisa que não saiu o quê? Com a água, que precisaria de um movimento mais forte, podemos falar, um movimento mais extremo. Ela vai sair essa sujeira que se encontra ali. Por isso que eles tornaram o quê? Obrigatório. Ou seja, a purificação, a limpeza dos membros será o quê? Melhor. Depois ele fala a continuidade, esfregar as mãos nos membros, continuidade, intenção no começo.
A gente viu que a intenção é quando você vai começar o que? A ablução. E ali também tu fala o Bismillah, que a gente vai ver que os atos facultativos, que não é um ato, como a gente pode falar, desculpem, não é um ato obrigatório. Não é um ato obrigatório, é tasmiyah. Você falar, citar Bismillah, em nome de Deus. Não é o que é obrigatório. Ou seja, se você não fizer, não se esqueceu, por exemplo, a minha ablução é correta, é correta. Isso aí a gente vai explicar com mais detalhes, inshallah. Agora, 58, e deve-se intencionar suspender o estado de impureza, como a gente explicou. Ou fazer ablução por ser obrigatória, como a gente explicou, a segunda intenção. Ou remover o impedimento à execução de um ato que exige pureza ritual, como ler o Corão, pegar nele, a oração, entendeu? Tudo isso precisa o quê? De purificação, rezar a oração do defunto. Então, tudo que precisar de purificação, que a pessoa intencionar, a sua ablução é o que? Correta. Ou intencionar também uma oração facultativa, não só uma obrigatória, como uma facultativa. Ou Tahiyyat al-Masjid, eu quero rezar a oração da entrada da mesquita. A entrada da mesquita, que a gente faz uma oração. Tudo isso que, irmãos e irmãs, é válido, como intenção. Bem como lavar o rosto, lavar as mãos, passar as mãos molhadas na cabeça e lavar os pés. Esses são os 4 membros, que está no versículo. Que as pessoas, ou que os sábios, eles tomaram o que como obrigatórios. São os 4 membros que estão o que citados no versículo, que é o versículo da ablução, o versículo do abdesto, que é o versículo 6, capítulo 5, capítulo da mesa provida. Então, é a grande evidência das escolas, que é claro ali. Além daquilo, a gente vai ver o que é facultativo. Isso aí a gente explicou. Aqui, ó, por exemplo, o rosto. Eu também trouxe algumas coisas para a gente falar mais. Agora, ele citou o que? A intenção no 57. O primeiro versículo, ele explicando o primeiro verso do poema, ele cita por último aqui nesse versículo a intenção. Então ela é o que? Obrigatória. Por que al-Malikiya, o Shafi'iyya e o al-Hanabila, que são as 3 escolas, né, que tomaram isso como que a intenção obrigatória? Tem várias evidências que eles trouxeram. E também o que a gente aprende disso? O fruto disso é que se a pessoa não intencionar, como a gente deu um exemplo prático, foi tomar banho de piscina com os amigos, tocou a oração, sai do banho de piscina, da piscina e vai o quê? Orar. É correto? Não é correto. Por quê? Porque não tem ablução. Porque não intencionou uma das 3 coisas que a gente o quê? Citou. Então, a primeira evidência que eles têm, primeiro eles falam vamos começar com uma evidência o que é lógica, além do Alcorão, que a gente sabe que é o versículo 6, capítulo 5, vamos falar uma coisa lógica, eles falam para nós, ou seja, dalil aqli, ou seja, uma evidência lógica. Eles falam a especificação de alguns membros para o abdesto. A especificação de alguns membros para o abdesto, além dos outros, ou seja, Deus especificou alguns e não especificou outros, a gente não entende o porquê. Não entendemos o porquê dessa especificação para esses membros. E Deus não ordenou a nós a purificar, a limpar os outros membros do corpo. Então eles falam, por causa disso, isso indica que esse ritual religioso é um ritual que a gente não entende
o porquê Deus especificou isso. E todo ritual religioso que a gente não entende o porquê a gente faz, Deus tem a sabedoria e sabe o que é melhor para o ser humano, precisa da intenção. Isso aqui é o que? É logicamente falando. Isso também é uma regra, é importante a pessoa saber. Toda adoração, todo ritual religioso que a gente não sabe o porquê a gente faz, por exemplo, porque é 3 ciclos de oração no Maghrib, na oração no crepúsculo, porque é 4 ciclos de oração na reza da noite. Tu não sabe o porquê. Deus, o Altíssimo, sabe. Qual que é o benefício de ser 4, de ser 3, de ser 2? Então essas orações a gente não sabe a quantidade, porque foi determinada, ordenada essa quantidade, então precisamos ter o que? Intenção para realizar esses rituais religiosos. Isso aqui é logicamente falando. Logicamente falando, e como eu falei para vocês, é uma regra da ciência, que é os fundamentos da jurisprudência islâmica. É uma regra. Esse aqui é o que? A primeira evidência deles. A segunda é o que? O dito do profeta que passa sobre ele, que foi narrado pelo Bukhari, Muslim, que o profeta fala que passa sobre ele, que foi compilado, né, por eles, pelo Bukhari, o Muslim, é correto, autêntico, hadith, não precisa nem falar, né, assim, foi citado por esses livros, que o Omar, ou seja, o companheiro do profeta, falou que escutou do profeta, que passa sobre ele, falar innamal a'malu binniyat, ou seja, as ações, os atos religiosos, os rituais religiosos são determinados pelas intenções, ou pela intenção. Ou seja, a gente deve ter o que? Intenção para realizar esses atos religiosos, essas ações ou esses rituais religiosos. Então essa é uma evidência o quê? Clara. E ali o profeta que passa sobre ele fala em geral, os atos, ou seja, entra todos os atos religiosos. Também, claro, o versículo, né, que eles falam, que Deus começa o versículo, ó crentes, mas a gente quer a parte depois. Idha qumtum, se vocês se levantarem, e vocês o quê? Ou em vocês, ou vocês estando em estado de impureza, o quê? Menor. Isso aqui, claro, a gente entende. Não precisa estar escrito, como a gente sabe que é língua árabe, tem muita coisa oculta. Os árabes não gostam o quê? De falar muito. É sempre, eles gostam o quê? De ocultar. Porque está claro. Então, se vocês levantarem, quando estiverem em estado de impureza menor, aí começa, lavem o rosto de vocês. Agora você se levanta, você se movimenta do seu lugar, com a intenção de quê? Não precisa da intenção. Para te fazer esse movimento, eles falam, tu precisa da intenção, não precisa. Se você se levantar para a oração, Deus está falando. Só de se levantar, para você querer realizar a oração, já precisa o quê? De intenção. Então também isso é uma das evidências deles. Que é claro, né? Que o movimento ou a ação, a gente pode falar melhor, precisa o quê? De intenção. A gente não faz nada à toa. Ah, vou me levantar, vou ali e ficar parado do lado da porta. Tem alguém que faz isso? Não tem. Só se como uma pessoa tem algum problema. Tem algum problema. Então, precisa de intenção. Isso é a outra evidência que eles têm. Agora eles têm outra evidência também na Sura Al-Bayina, que é a Sura da evidência, podemos traduzir assim, que Deus o Altíssimo fala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, e não foi ordenado a vós a não ser que adorem a Deus, mukhlisina, ou seja, com sinceridade. E aqui a sinceridade significa o quê? A intenção. Significa a intenção. E sendo devotos, né? Continuando o versículo, ou seja, com sinceridade, ou seja, sinceros com devoção a Deus.
fazer os rituais religiosos sinceros e com devoção somente para Deus o Altíssimo. Também o que mostra a intenção. Tem muitos das pessoas que comentaram o Corão, que explicaram o Corão, falaram aqui mukhlisina nawin, ou seja, intencionando a adoração, a devoção somente para Deus o Altíssimo. E tem outro hadith também que eles tomaram como evidência, que foi narrado pelo Muslim, que o profeta fala que sobre ele, que foi um hadith do Abu Malik al-Ash'ari, um dos companheiros do profeta: At-tuhur shatrul iman, a purificação é a metade da fé. Então, se a gente sabe crer em Deus, uma adoração para Deus, a fé em si é uma adoração para o Altíssimo. Se ele é a metade, a purificação, se é a metade da fé, também é o que? Um ritual, ou seja, uma adoração. Também precisa o que? De intenção. Aqui eles querem mostrar que a intenção, a purificação também é um ritual religioso. É um ritual religioso. Então são essas evidências, eles têm mais, é claro, mas essa é simplificando o que eles falaram, que a gente não citou na última aula, simplificando o que eles falaram. Eles têm várias evidências, mais do que isso, é claro, mas como o tempo é curto e também não temos como citar todas as evidências, isso aqui já basta para a pessoa o que? Entender o mínimo, que a intenção faz parte o que? Da ablução. Depois tem um assunto também interessante que eu separei. Agora a pessoa, tem um dito que o profeta fala que passou sobre ele, que foi narrado pelo Muslim e outros livros de hadith, que o profeta fala aquela pessoa que se levantar, ou seja, depois do sono, depois que dormiu, quando acordar, que lave as suas mãos antes de colocar as mãos dentro do recipiente do abdesto, da ablução. Na escola, isso é o que? Sunnah, ou seja, é facultativo. Mas aqui a gente tem que entender uma época e a outra. Agora quando a gente faz a ablução, o nosso abdesto, a gente faz pelo um recipiente, pegamos um recipiente ou um balde e fizemos o nosso abdesto? Não. A gente faz com a torneira, pela torneira. Pela torneira não tem nenhum significado desse dito profético. Por quê? Porque o profeta fala que é sobre ele, a pessoa que acordar não sabe o que aconteceu. O tempo que eles viviam também, não tinha tudo fechadinho, uma casa bonitinha, piso. Às vezes podia ter passado um bicho sobre as suas mãos, ou alguma coisa, terra, entenderam? Então era por isso, esse é o motivo. A gente tem que entender na religião o motivo da ordem, do mandamento. Por que foi ordenado? Dessa forma tu entende a religião corretamente. Tu deixa o fanatismo de lado, radicalismo, a ignorância e entende como foi o que? Ordenado para você. Então o profeta está falando de uma situação que aqui eles têm um recipiente antigamente, a gente tem que entender a época deles. Um recipiente para o abdesto e um recipiente para antes do abdesto. Que esse recipiente eles lavavam a mão. Porque como eu tenho um recipiente para o abdesto, se as minhas mãos estiverem sujas, com um pouco de água que tem nesse recipiente, eu colocar a minha mão, o que aconteceu com a água? A gente estudou na primeira aula, se lembram? A gente estudou sobre isso. Se a água for misturada com algo, vamos falar sujo, e mudar uma dessas três descrições, o cheiro, o gosto ou a cor, a água que não serve para a ablução, se tornou impura. Então, quando tu entende a época, por que o profeta falou isso, tu vai entender a sunnah. Então, isso aqui é só realizado o quê? Quando a pessoa o quê? Faz a ablução com recipiente. Por exemplo, a pessoa que tira água do poço, pode fazer isso. Então, na escola, é o que? Sunnah. Mesmo que a pessoa o quê? Tenha certeza, mesmo que a pessoa tenha certeza que as mãos estão o quê? Limpas. Mas lavar elas
pela ordem do profeta Muhammad, que é para sobre ele, você o que? Alcança a sunnah, ou seja, alcança a recompensa de Deus, o Altíssimo. Isso aqui o que é a opinião da escola, mesmo tendo o que? Sabendo que as mãos estão o que? Limpas. A evidência deles o que é? Que o profeta, que é para sobre ele, sempre fazia desse modo, ou seja, a perseverança do profeta que é para sobre ele, fazendo esse ato. Sempre antes de fazer a ablução, ele tinha o que? Um recipiente que ele lavava as mãos. Então, por causa da ação profética, isso é o que? Sunnah. Isso é sunnah. Então, essa é a evidência o que? Deles. Fora as outras evidências, né? Que o profeta, quando ordena aquela pessoa fazer a ablução, fala para ele, Ighsil yadak, ou seja, lave suas mãos. Lave suas mãos. Também eles tomaram como uma evidência, mas isso é o que? Recomendado, não é obrigatório. Principalmente se a pessoa que está com as mãos limpas quer fazer diretamente o wudu, é válido. Por quê? Tu não mudou nenhuma descrição da água. Tu não mudou nenhuma descrição da água. E também o que a pessoa não está pecando. A pessoa não está pecando de não ter lavado o que? As mãos antes de fazer a ablução nesse recipiente da ablução. Outra coisa que a gente vai ver que é sunnah, aqui que a gente citou, o autor eu vou ler depois o matan, ou seja, o que o autor escreveu os versos, mas aqui a gente está o quê? Mostrando um por um. Ali ele vai citar um atrás do outro e também lendo ali, como a gente viu, é o que é um pouco difícil para a pessoa o que entender. Pouco difícil para a pessoa entender. Mesmo que a tradução do irmão, que Deus o abençoe, é muito boa. A tradução dele, muito boa. Em vários aspectos ele traduziu muito bem. Até quando ele fala que a sunnah são 7, versículo 62, ou verso 62, melhor falando, as coisas facultativas, os elementos facultativos, os atos facultativos na ablução. Começar lavando as mãos. Lavar as mãos a gente vai ver aqui, ó, quando a pessoa faz isso. Quando ela lava a mão até o que? Os pulsos. Dessa forma. Isso é o que? Sunnah. É recomendado. Como a gente viu, o profeta que passou sobre ele nunca deixou isso. Faz parte da sunnah, da tradição dele, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é o que está no Alcorão, no versículo, aqueles 4 membros. Depois ele fala o que? Passar uma segunda vez as mãos molhadas na cabeça. A gente vai explicar. No 63 agora, ele fala o que? Bochechar. O que é o bochecho? É você colocar a água e começar o que? Movimentar ela na sua boca, para purificar e tirar qualquer sujeira que há nela. Isso é o que na escola? Sunnah. Fiz minha ablução, não fiz o bochecho, por exemplo, vamos dar um exemplo. Claro que não vai ter pessoa que vai botar isso na cabeça, olha, eu não vou fazer o bochecho, porque é sunnah. Não é dessa forma. Aqui estão explicando, porque tem algumas situações que a gente o que não pode fazer. Ou se a gente se esqueceu, eles estão querendo dizer. A minha ablução é correta? É. Mas se a pessoa intencionar deixar a sunnah, pessoa o quê? Intenção de deixar de fazer a sunnah, de não ter o que nem o valor, a pessoa está em grande pecado, não é qualquer coisa. Mas a pessoa, por exemplo, esqueceu. Ou a pessoa, por exemplo, não pode usar. Tu foi no dentista. O dentista fala para ti, olha, não come nada e não coloca nada na sua boca. Água nem nada. Porque eu fiz uma cirurgia e tenho o curativo, deixa, por exemplo, passar 2, 3 horas. Por exemplo, ele fala para ti isso. Tu vai lá, vai fazer o quê? Ablução. Tu sabe que isso é sunnah, não é obrigatório. Tu vai lá fazer para estragar o quê? O teu curativo. Então, nessa situação, se tu fizer, não há problema algum, a sua ablução é correta. Se você deixou de fazer, por exemplo, eu cheguei atrasado na oração e eu sei que o imã está rezando. Se eu fizer todos os atos obrigatórios ou facultativos, eu vou perder a oração em grupo.
Então o que eu faço? Eu faço só os obrigatórios e vou o quê? Orar. Tem pouca água, por exemplo, eu faço só os obrigatórios. Tem várias ocasiões que a gente pode usar isso. Mas qual que é o fruto disso? De você entender que se você esqueceu a sua ablução, o que é correta, válida, você pode orar a oração defunto, uma oração facultativa, uma oração obrigatória, tocar no Alcorão, ler o Alcorão, não há problema algum. Então, como a gente viu, al-madmada, ou seja, o bochecho é o que? Sunnah. Depois ele cita o que? Introduzir água no nariz, al-istinshaq, ou seja, é você colocar água no seu nariz. E expulsá-la, que é al-istinthar. Istinthar é você o que? Expulsar essa água o que? Do nariz. Às vezes a gente expulsa dessa forma, ou seja, para tirar toda a sujeira que se encontra no nariz. Isso é o que? Sunnah. Não é o que? Obrigatório. Não é obrigatório. Agora, qual que é as evidências deles? Principalmente quem concordou com a escola também. Eles falam o versículo do abdesto, que é o versículo 6, capítulo 5, não cita. Não foi citado no Alcorão. Não foi citado no Alcorão esses membros. Não foi citado no Alcorão esses membros. Então a gente entendeu que ele é o que? Sunnah. Outra coisa, eles têm uma evidência mais clara e explícita, a gente pode falar, um dito que foi narrado pelo Al-Hakim, At-Tirmidhi, Abu Daud e outros livros. E o Al-Hakim tomou como correto esse dito, que aquela pessoa que tem a história daquela pessoa que o profeta estava ensinando a ele a ablução, e o profeta fala para ele: faça o abdesto como Deus te ordenou. E o profeta o que? Ensinou ele a lavar o rosto, as mãos, os antebraços, a cabeça e os pés. E não citou para ele, não ensinou ele nem o bochecho e nem o que? Purificar o que? O nariz. Então isso é uma evidência clara que ele não é o que é obrigatório. Se fosse obrigatório, se o wudu não fosse válido, o profeta ensinaria esse homem que estava aprendendo, esse companheiro do profeta, que estava aprendendo a fazer a ablução, o abdesto. Então isso é uma evidência o que é clara, explícita, e claro que é forte essa evidência. Claro que é forte. Porque o profeta, claro que nunca ia deixar uma pessoa rezar com a ablução o que é inválida. O profeta de Deus, ele ensina o que? Sempre o que é correto. E a gente sabe que os profetas de Deus, eles são protegidos na parte religiosa de errar. Eles não erram quando eles falam alguma coisa. É uma revelação divina para eles. Como o profeta Muhammad, o profeta Jesus, o profeta Moisés, o profeta Abraão, o profeta Noé e todos os profetas de Deus. Eles são protegidos do erro dentro da religião. Então, essas são algumas evidências, né? Eles têm outras, é claro, mas essa é resumindo o que eles citaram. Então, isso é importante a gente saber, esse versículo 63, porque o que é sunnah na escola, não é obrigatório. E o que a gente aprende, qual que é o fruto disso? Que a sua ablução, o seu abdesto é correto, se você não fazer o bochecho e não purificar o seu nariz. Estará correto. Esse é o fruto o que a gente entendeu, qual foi o motivo da gente citar esse assunto da jurisprudência, para a gente entender o que é facultativo e o que é obrigatório. É bom a pessoa saber isso, até para ensinar a família, ensinar os amigos, ensinar os vizinhos, porque tem pessoas que não sabem. Eu me esqueci de lavar fiz a oração aqui, depois eu fui me lembrar que eu me esqueci de fazer o bochecho. Vai lá, coitado ou coitado, faz toda a ablução de volta, faz toda a reza de volta. Por quê? Falta de conhecimento.
conhecimento na vida do ser humano e principalmente na vida do muçulmano, que é o melhor dos conhecimentos, o religioso, a palavra de Deus, traz o que? Luz, traz facilidade para a pessoa, traz convicção no coração, traz certeza, porque conhecimento é luz. A pessoa que não tem conhecimento, ela vive o que? Em trevas, nada sabe, nada entende. Imagina uma pessoa que nada sabe, nada entende, todo dia pegando o telefone, 24 horas. Eu fiz tal coisa, o que eu faço? Será que vai ter uma pessoa para você 24 horas? Nem se for seu marido. Se teu marido é o maior sheik que tem, ele não vai ter o tempo para você de 24 horas para te ensinar. Vai sair para trabalhar, vai sair para ensinar, vai sair para buscar o sustento da família, vai sair para levar os filhos para o colégio. E essa hora, o que tu vai fazer? Então a pessoa que tanto homem quanto mulher deve procurar o que? O conhecimento, porque o profeta que passou sobre ele não distinguiu entre homem e mulher, falou no geral, que é obrigatório a busca do conhecimento para todo muçulmano, e claro que entra a muçulmana, sem dúvidas alguma. Alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo? Facebook, alguém tem alguma pergunta? No Zoom aqui, ninguém citou nada. Ninguém perguntou. Sintam-se à vontade, não entendeu algo? Tem alguma crítica para fazer? Sinta-se à vontade. Aqui a irmã falou, Iracélia, irmão, a ablução não é para nos livrar dos pecados. Tem esse intuito também, mas não é o intuito do batismo. Tem pessoas que confundem, principalmente confundem com cristianismo. Remissão dos pecados, como entendem. Não é dessa forma, não é essa a intenção. Mas tem como recompensa, preste atenção, tem como recompensa, Deus perdoa os pecados dessa pessoa. A gente tem várias, claro, como a gente pode falar, recompensas sobre a ablução. Uma delas é a história muito conhecida pelo Bilal, rahimahullah, que é o companheiro do profeta. Deus esteja satisfeito com ele. O profeta, quando viu uma visão, ou seja, um sonho, viu que o Bilal estava o quê? Viu os passos, ou escutou os passos do Bilal no paraíso. Perguntou para ele, Bilal, eu ouvi seus passos no paraíso. Qual que é a ação que te colocou lá? Qual a ação que você acha que te colocou no paraíso? Não é qualquer pergunta. O Bilal, o que respondeu? Ele falou, olha, eu acredito que seja os 2 ciclos de oração que eu faço. Sempre quando eu faço a ablução, ele sempre gostava de estar o quê? Com a ablução, com o abdestro. E sempre quando eu estou com a ablução, eu faço 2 ciclos facultativos para Deus o Altíssimo. Eu acho que essa ação que me colocou o quê? No paraíso. Uma ação que é simples, fácil, que a gente pode fazer todo dia. Mas mostra aqui o que? A temência, o respeito que ele tinha por Deus Altíssimo. E sempre procurando o que? Orar para Deus, adorar somente a Deus. E aqui mostra que a ablução, o abdestro, o wudu, a gente pode falar, é uma das coisas que te levam ao paraíso. E fora os outros exemplos que o profeta dá aqui, a pessoa é apagada os pecados dela, quando começa a cair a água, é apagada os pecados dessa pessoa, como as folhas caem na primavera. Tem vários ditos que mostram o quê? As vantagens da ablução. Então, a ablução apaga os pecados, apaga.
Os pecados quais? Os menores. Os menores pecados que a gente faz todo dia, às vezes sem perceber. Por exemplo, tu trata mal alguém. Isso é um pecado. Você está estressado, grita com alguém, com o seu funcionário, por exemplo. Isso tudo o que é pecado. Esses pecados pequenos são apagados. Esses pecados pequenos são apagados. Os pecados grandes, claro que precisa de quê? Arrependimento. Precisa de arrependimento. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Aqui são vários que a gente citou. Então aqui a gente já explicou, né? O 63 e o do bochecho, e também em expulsar a água, introduzir, né? Colocar a água no nariz e executar os elementos obrigatórios na ordem correta. Isso aqui é a organização. Você fazer ele o que? Em ordem. Primeiro o que? As mãos, depois o rosto. Como a gente faz? Como a gente faz? Ou só os obrigatórios, por exemplo, vamos fazer, que é a face, as mãos, a cabeça e os pés. Essa ordem é o que? Facultativo. Por exemplo, uma pessoa está fazendo ablução. O filho gritou. Você confundiu. Começou o quê? Lavou primeiro o quê? As mãos, depois lavou o rosto, depois o cabelo, depois os pés. Ou seja, trocou a ordem. E ela se deu conta. Essa ordem é obrigatória, é sunnah. Ou seja, a sua ablução é o quê? É correta. Você não precisa iniciar outra ablução desde o começo por causa que você trocou a ordem. Isso que eles querem significar. Por causa que você trocou a ordem. E agora também a gente quando explica el-wajh, que é a face. Isso aqui, ó, essa coisa aqui mais clara, mais branca, que é entre as costeletas e o ouvido da pessoa. Isso aqui entra no rosto, quando Deus fala, e lavem as faces de vocês. Isso aqui entra. O que vocês acham? O irmão tem, mas é do verso 64, ele falou. Pode deixar a tua pergunta, meu irmão. Deixa eu ver o verso. Pode perguntar. O irmão falou que tem uma pergunta, mas é do verso 64, ou seja, da fadila, que é um pouco abaixo que da sunnah. Isso aí a gente vai explicar, inshallah. Que é al-basmala, você falar em nome de Deus. Sinta-se à vontade de perguntar. Então isso aqui, ó, entra ou não entra? Entra. Faz parte do rosto, isso aqui, ó. Então, o que é al-maliki, eles falaram? Falaram o rosto, é essa parte aqui onde nasce o cabelo, até aqui. Até também onde nasce o que é a barba. E é de uma orelha para outra. De uma orelha para outra. Ou seja, a orelha não entra, a orelha. Ou seja, é dessa parte branca até a outra parte branca. Isso é o rosto. Então isso aqui você tem que o quê? Lavar. Mesmo tendo opiniões na escola, mas essa é correta. Como eu falei para vocês, a gente vai citar o que se estabeleceu na escola. O que é o que se estabeleceu? Ou seja, quando você perguntar algo para uma pessoa que segue a escola, vai te dar essa opinião, porque é a opinião que se estabeleceu na escola, mesmo tendo outras opiniões, mas a correta é o que? É que isso aqui entra, que é o correto na escola, a opinião correta da escola. Só não sei o nome disso, alguém sabe o nome dessa parte aqui, branca? Aqui o irmão fez uma pergunta interessante, falou, antigamente, isso é bom entender a época, a ablução deles, quando eles faziam o abdesto, não era no lugar que eles faziam, que Deus exalte vocês, as necessidades físicas. Não era no mesmo lugar, era separado. Até isso vocês encontram. Agora, em países islâmicos, você encontra isso. Ou seja, tem o banheiro que tu faz, que Deus exalte vocês, as necessidades físicas, e tem, como se chama,
a casa de banho, como tem em Portugal fala, que é onde você toma banho. Aonde você toma banho. Naquele local, eu posso falar Bismillah, pronunciar. Mas agora o irmão está falando de aqui, como a gente, que são juntos, o que a gente faz? Yastahdir, ou seja, você coloca no coração, não precisa o que? Pronunciar ela. Só no coração, Bismillah, sem o que? Sem pronunciar. Você traz ela em seu coração, como você traz a intenção, da mesma forma. Porque não, a gente o que? É detestável a pessoa pronunciar o nome de Deus o que? Nesses lugares sujos. Então, é dessa forma. Isso a gente não ia explicar, foi bom o irmão perguntar. Porque não é tudo que tem no livro, né? Às vezes também um assunto tem vários. Agora, se a gente vai falar sobre al-Basmala, como que ela é falada? Tem vários assuntos, a gente vai entrar nisso. Quais são as evidências? Fica toda a aula a gente falando sobre a Basmala, falar em nome de Deus. Ou a gente vai falar quando que você fala ela. E se falar depois, será que é válido? Entendeu? Ela é no começo. A pessoa entende dessa forma. Quando a gente vai começar algo, como é claro no dito do profeta. Não só a ablução, ou você vai começar uma palestra ou algo, porque aquilo que não é começado pelo nome de Deus, ou louvores a Deus, não é uma coisa que tem o quê? Baraka, não tem bênçãos, é pouco abençoado. Então, é o que? Obrigatório. Se a pessoa deixar de lavar isso aqui, o que? A pessoa não fez a ablução corretamente. Não é válida, tem que lavar isso. Isso aqui faz parte do rosto. Isso faz parte do rosto, como Deus ordenou lavar o rosto. Aí, qual que é a evidência deles? Eles falam, a primeira evidência é que faz parte da língua árabe. Quando a gente fala a face, isso aqui entra. Segundo os árabes, na língua árabe, isso entra. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sempre cito a pessoa entender de forma como é entendido na língua árabe. Não adianta eu pegar agora, quando eu ver a face aqui, citou a face, eu vou lá no dicionário Marco Aurélio e abro o dicionário Marco Aurélio, pesquiso face, rosto, vou pesquisando. Ah, como que é no português? O que significa o que? Face no português, ou rosto. E quero o que? Explicar isso aqui, não. Por isso que tem uma regra, prestem atenção, é uma regra da jurisprudência, os fundamentos da jurisprudência, que fala que o que Deus citou, ou o que Deus revelou naquela época, naquele tempo, ou seja, o termo científico ou religioso, a gente pode falar, é de acordo com como eles entendiam naquela época da revelação. Isso aqui traz muita facilidade para o ser humano, principalmente nas divergências. Quando querem falar sobre o que? A fotografia. Sempre tem esse problema. Ah, foto é pecado, foto não é. O que eles trazem de evidência, essas pessoas? Falam, a foto é pecado porque o profeta falou al-musawwirun, ou não entra na casa da pessoa os anjos que tem o quê? Uma foto, sura. Mas agora a gente tem que entender de acordo com como eles entendiam, não é de acordo com como tu entende agora. Então isso é muito importante, a pessoa saber diferenciar. No tempo deles tinha fotografia, não tinha, todo mundo sabe. Então quer dizer que essa fotografia que tu quer significar não é o que ele significa no dito. É outra coisa que estava presente. Porque o profeta ia falar uma coisa que não estava presente. Então isso é muito importante a pessoa saber isso. Entender de como era entendido na época ou na revelação. Ou seja, quando era revelado o Corão ou os ditos proféticos. Então esse assunto o quê? Tem divergência, a gente sabe. Uns proibiram, outros falaram o quê? Que não é proibido. De inshallah a gente explica esse assunto com mais detalhes, mas isso é a chave do assunto, ou seja, para te entender esse assunto, tem que entender o que significava na época do profeta. Então eles falam para ti, qual que é a nossa evidência? Que a face, al-wajhu, na língua árabe, isso aqui entra. Segundo os árabes, o entendimento deles da língua, isso aqui entra. Então faz parte da face.
Depois eles trazem o hadith do Abdullah ibn Zayd. É um dito famoso, que ele fala o que, como o profeta, ele ensinando as pessoas como o profeta fazia a ablução. E quando ele estava ensinando, ele o que? Purificou essa parte. Ele purificou o que? Essa parte. Quando ele fez a ablução. Eles falaram, está aqui a evidência. Ele estava mostrando a descrição do abdeste da ablução do profeta Muhammad e ensinou o que? Que essa parte tem que ser o que? Lavada. E esse dito é correto, não há dúvidas. Como Ibn Hibban tomou como certo, claro que tem outros sábios que tomaram ele como fraco, como Nawawi, mas as pessoas que tomaram ele como correto é uma evidência para eles, que isso aqui o que? Entra na face, ou seja, faz parte da face. Então são essas as evidências. Alguém ficou com uma dúvida? A irmã citou a costeleta, não é costeleta, costeleta é isso aqui, né? Esse branco aqui que a gente queria saber o nome. Queria saber o nome disso aqui, ó. O que significa no português. No árabe a gente fala al-bayad, ou seja, a parte branca. Mais ou menos assim a tradução. Tem um nome para ela no árabe, mas agora não me vem na cabeça. Tem um nome para ela. Tem um nome específico para isso. Mas é mais conhecido nos livros de jurisprudência como bayad, ou seja, a parte branca entre as costeletas e o ouvido. Eles falam muito dessa forma. Só, claro que tem um nome para ela, mas eu não me lembro agora. Então aqui a gente, deixa eu ver se eu esqueci de citar alguma coisa. Aqui ele vai citar aqui como a barba também. Que hora que eu me lembrei. A pessoa que tem barba pequena, que nem a minha barba. Essa barba o que é? Pequena. Vocês conseguem ver a minha pele de trás da barba. Essa barba é obrigatório você o que? Purificar. Fazer o que? Tahlil. Dessa forma. Quando eu vou lavar minha face, lavei minha face, ó, dessa forma. Por quê? Porque na escola eles diferenciam entre a barba grande e a barba pequena. O que é a barba pequena? Aquela que mostra a pele, como a minha. Essa aqui é obrigatório. A barba grande é o que não mostra a pele, seja tão grande que ela é, ou seja grossa, não mostra o que é a pele da pessoa. Isso é o que? Mustahab, ou seja, é facultativo a pessoa fazer. O que a pessoa faz quando tem barba grande? Lava e faz assim com a barba, como ele é. Quem tem barba grande faz dessa forma. Só isso já basta, ou seja, a zahir, ou seja, o que é visto da barba. Mas isso aqui, o de dentro, como a minha aqui, isso aqui não é obrigatório para ele. Não é obrigatório ele fazer isso aqui, ó. E se fizer, como a gente falou, é o quê? Facultativo. Não é o obrigatório. Ou seja, se não fizer dessa forma e fizer a ablução, não há problema algum. A ablução dele é válida. Mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque aparece a minha pele por trás o que da barba. Por quê? Porque é uma barba pequena, uma barba fraca, podemos falar assim. Então, é obrigatório. Isso faz a diferença entre essas duas coisas. E aquela coisa que vai além da barba, por exemplo, quando a barba é grande. Isso aqui é o que? Sunnah. Recomendado a pessoa o que? Passar a mão. Passar a mão. Também o que? Purificar. Mas é sunnah. Não purificou, não há o que? Problema algum. E a evidência que eles têm sobre isso é que tem algumas narrativas que mostram que o profeta que passou sobre ele fez a ablução uma vez. Que a gente viu, o obrigatório é uma vez só, tu lavar os membros. O profeta fez uma vez. Ou seja, lavou os membros uma vez. Em algumas narrativas. Então, o que a gente entende? Olha como sabe, o entendimento deles é profundo. Eles entenderam que é impossível. A gente sabe que a barba do profeta era grande. É impossível ele ter o que? Lavado com a água do rosto que ele pegou uma vez, ter lavado o que? A barba. É impossível.
Não ia ser o que? O suficiente. Então, por isso que é o que? Sunnah. É obrigatório, é facultativo, não é obrigatório. Então a barba é como a gente viu. Deixa eu ver se não esqueci nada. Foi muitas coisas que a gente citou, né? Aqui que ele fala também, o autor, ó, na 60. Aqui a gente não explicamos. Vai de orelha a orelha, é o rosto. As sunnas são 7. Começar lavando as mãos, a gente explicou isso. Passar a segunda vez as mãos molhadas na cabeça, a gente viu que é obrigatório. O que é obrigatório? A primeira vez que você passa sobre toda a cabeça na escola. Mas essa segunda vez que você volta, como está no hadith do Abdullah ibn Zayd, que ele explicando, descrevendo como o profeta fazia, que ele fazia dessa forma e voltava. Essa é a sunnah. Então, essa segunda vez é o que? Sunnah. Facultativo. O obrigatório é essa vez. E começa daqui. A sunnah é você começar pela parte da frente da cabeça. Não por parte de trás. Pela parte da frente. Então a pessoa o quê? Dessa forma. O pessoal faz. E volta. Essa é a sunnah. E volta. Então aqui ele cita. Com as mãos molhadas. Segunda vez, as mãos molhadas na cabeça. Ele colocou certo, as mãos molhadas, el-meseh. Não é tu fazer o que molhar a cabeça, pegar água ou colocar a cabeça embaixo da torneira e querer lavar. Não é dessa forma. É as mãos o que? Úmidas, molhadas. Tu faz dessa forma. Passar os dedos molhados nas orelhas. Também é sunnah. A pessoa quer lavar tanto de dentro como por fora. Tanto de dentro como a parte o que de fora. É sunnah. Não é o que? Obrigatório. Não é obrigatório. É sunnah a pessoa quer fazer isso. Então a gente viu a barba grande não precisa o que? Fazer tahlil, que é isso aqui, ó. Você chama o que? Tahlil com as mãos. Agora na ablução, também quando a gente vai fazer as mãos. Vamos falar que a gente não fez a sunnah, que é o que? Lavar as mãos dessa forma. Vamos começar fazendo só os obrigatórios, o rosto, e depois fizemos o que? O braço, ou seja, incluindo os cotovelos. Aqui tu faz o que? É tahlil. Isso aqui é obrigatório na escola. Ou seja, passar, limpar o que está o que? Dentro dos dedos. Limpar o que está dentro dos dedos. Ou seja, esse espaço aqui, ó, que tem de um dedo para o outro, também a gente deve o que? Purificar. Devemos o que? Purificar. Também é obrigatório. Não sei se eu citei. A irmã falou que a parte branca é tragos. Será que isso não é espanhol? Aqui o irmão, tem um irmão que citou aqui, o irmão Miguel. Isso de ser facultativo não pode ser dissenso entre os sábios, não. Tem muitas coisas que são, se sim, quais são as principais? Não entendi a sua pergunta, meu irmão. Tu quer dizer quais são os atos facultativos? É o que a gente está citando aqui, que são 7. Tem mais, a gente vai ver, que é um pouco abaixo da sunnah, que se chama o quê? Fadila. A gente vai explicar também. Ou seja, aconselháveis. Se é isso que tu quer significar. Se não, por favor, pergunte de volta. Aqui no Instagram ninguém tem. Aqui, irmão, porque os esmalte invalida a ablução das mãos. Os esmaltes, a gente sabe que isso aqui é obrigatório. A gente o que? Purificar. Da ponta do dedo, incluindo os cotovelos. Isso tudo é obrigatório. Agora o esmalte, não só o esmalte, vamos falar uma cera que tem na sua mão. Vamos falar que tu colocou cera para tirar os pelos. Agora a água, quando chegar na cera, vai atingir a tua pele? Não vai, porque tem uma camada.
Então, todo esse lugar você tem que purificar. Se a água não chegou nesse local, a sua ablução o quê? É inválida. Tem que chegar a água em todos esses membros que Deus o quê? Ordenou. Então, por causa disso o quê? Que não é válida. Que não é válida a ablução. O esmalte é a mesma coisa, uma camada em cima. Isso aqui tu deve purificar. Ele impede a água que de chegar nessa parte, porque é uma camada que tem acima. Entenderam? Então isso aqui impede. Tudo que impedir, não é só o esmalte, tudo que impedir, por exemplo, vamos dar outro exemplo. Deixa eu pensar o anel. Agora vamos falar que uma mulher tem um anel grandão. Tem mulheres que gostam, assim, de usar um anel grande, assim, vamos falar. E esse anel tapa toda essa coisa, essa parte do dedo. E, assim, está bem firme no dedo dela. A água não atinge essa parte aqui, não chega água. O que ela deve fazer? É obrigatório ela tirar. Não é tirar todo, só tirar ali para chegar água aqui e coloca de volta. Por quê? Porque é obrigatório a água chegar o quê? Nesses membros. Se não chegou, a sua ablução não está o quê? Completa. Entendeu? Então, qualquer coisa que proíbe, não é só os esmalte. Até o homem, se usar alguma coisa, vou usar um creme, por exemplo, para deixar os meus pelos mais claros. Hoje tem tudo, né? Vamos falar que esse creme tem uma camada, não é creme normal, é um creme já mais, que já tem uma camada. Tu sabe que a água que não vai chegar à sua pele quando tu faz a ablução. Tu deve tirar esse creme, fazer a ablução, depois tu quer colocar, coloca, não há problema algum. Entenderam? E esse que é o motivo como a gente pode falar, por que invalida? Porque invalida a ablução, ou não torna ela válida. Agora, outra irmã perguntou, é que não é por mal, irmãs, eu não quero, quando a gente está falando sobre isso, não é que não queremos responder as perguntas de outros assuntos, que às vezes foge do assunto, aí a gente entra num assunto, estamos falando sobre a ablução, vamos lá para outro assunto. Então, é melhor sempre a gente perguntar alguma coisa que tenha a ver com o assunto, para não sair do foco. Às vezes tem pessoas aqui que estão anotando. A gente troca de assunto, vamos falar, por exemplo, sobre fotografia. Por isso que eu não quis entrar no assunto. A pessoa já vai para o outro lado. Quando vê, já está em outro assunto. Então, vamos ver alguma coisa com a ablução. Aqui a irmã, acho que é Jane o nome, não estou conseguindo ver aqui. Quando está em um local público e a mulher pode passar a mão por cima do hijab se precisar, ou deve tirá-lo? Acho que ela quis significar isso. Aqui a irmã está falando, eu estou em um lugar público. Público, vamos falar, estou no local de trabalho. Tem homens que não podem ver meu cabelo. Eu posso só passar por cima? Posso ou não posso? Na escola não pode. Tem que pegar pelo menos a náusea. Náusea é essa parte aqui, ó. Ou seja, o começo da cabeça. Se tu pegar tipo aqui, ó, levanta o teu hijab, o teu lenço, e fazer dessa forma, não tem problema. E quer continuar por cima do lenço, não há problema. Só tem que pegar um pouco o quê? Tem que pegar um pouco do seu cabelo. Tem que pegar um pouco do seu cabelo. Essa é a escola. Claro que tem outra escola, a gente sabe que é permissível. É permissível. Porque isso é um dito do profeta que foi narrado pelo Muslim, que o companheiro Al-Mughira, ele fala, mas esse dito, essa narrativa, tem várias formas. Então tem um problema nesse dito. Tem várias formas. Uma hora fala que ele colocou a mão antes, depois ele passou o resto sobre o turbante. Outra hora fala não, que foi só em cima do turbante. Então tem algum problema. Ou seja, as pessoas que decoraram esse dito não decoraram da mesma forma. Então por isso que surgiu o quê? Essa divergência. Mas na escola, como eu falei, tem que tocar o quê? No cabelo. Isso é muito mais fácil. A pessoa o quê? Só levanta o lenço e coloca por dentro. Tu não vai mostrar teu cabelo, só fazer dessa forma. E coloca de volta o lenço. A pessoa pode o quê? Orar. Uma pergunta sobre o óleo corporal. Isso aqui eu não sei explicar. É assim, como se chama especificamente. Ó, isso pode, isso não pode. Você mesmo deve saber quando você colocar isso. Colocou na sua pele. Tu vê que não tem uma camada sobre a sua pele na questão que se a água chegar na sua pele
Isso aqui não vai impedir da água alcançar a sua pele, não há problema. Mas se tu vê que isso vai impedir, não pode, tem que tirar esse elemento e lavar o que? Com a água. Deixar a água chegar sobre a sua pele. Para a gente não falar o que a gente fala em geral, para não ficar falando tal coisa, isso aqui, entendeu? O que não impede, o que você acha que não impede, que tu está vendo que a água está chegando à pele, pode o que? Deixar, não precisa tirar. Se chegou na pele a água, não precisa o que? Tirar. A água remove, como a irmã falou, tá certo? A água remove os óleos e o creme. Então chega, se remove é porque chegou. Alguém ficou com mais uma pergunta? A gente viu a evidência da barba, que não precisa fazer o que? O tahlil, quando a barba é o que? A barba é grande. Por quê? Por causa do dito do profeta que passou sobre ele, que foi narrado pelo Bukhari, que o primo dele, Ibn Abbas, fala que ele se lavou uma vez só, ou seja, não fez 2, 3 vezes os membros, uma vez. E ele pegou o que? Água e colocou no seu rosto. E a gente sabe que é impossível chegar em toda, como a barba dele era grande, é impossível ter lavado o que? Toda a barba. É impossível ter feito o que eu fiz com aquela quantidade de água. Então, aqui a gente entende o que é sunnah. Mesmo tendo na escola uma opinião que fala que é obrigatório, mas a correta o que é sunnah. A gente viu incluindo os cotovelos, a gente já citou. A gente viu que a cabeça é toda a cabeça que tem que se lavar. Tem que lavar toda a cabeça, não é uma parte da cabeça, toda a cabeça. Se a pessoa não lavar toda a cabeça, por exemplo, está fazendo a ablução, faz assim só. Não é válido o wudu da pessoa na escola. Tem que ser toda a cabeça. A gente viu que essa aqui é obrigatória e voltar é sunnah. E voltar é sunnah. E também a cabeça, uma coisa também importante, a cabeça ela é só uma vez que a gente lava. Os outros membros, a sunnah é lavar 3 vezes, exceto a cabeça. Exceto a cabeça. Você lava o que? Uma vez. A cabeça, uma vez a gente lava. Como é o dito do Abdullah ibn Zayd, do Sayyidina Ali e os outros companheiros do profeta, que quando descreveram a ablução do profeta Muhammad, eles citaram o que? Que o profeta fazia uma vez. Essa é a evidência o que? Da escola. Essa é a evidência da escola. E também, agora eu preciso pegar água nova. Agora, quando eu terminei de lavar meus braços, eu vou para a cabeça. Eu preciso pegar água nova, sim, é obrigatório. Tomar água nova, fazer dessa forma o que? Passar as mãos úmidas sobre a cabeça. É obrigatório. Entendeu? Tu não pode lavar com a água usada, que tu usou para lavar o rosto, por exemplo, ou que tu usou para lavar tuas mãos, e usar para lavar o que? A cabeça. Então é obrigatório. É obrigatório fazer isso. E a evidência deles também está no dito do Abdullah ibn Zayd, quando descreveu. Esse dito é muito bom a pessoa que decorar. Que quando descreveu a ablução do profeta, ele falou, e ele pegou água nova para limpar os ouvidos. E a gente sabe que limpar os ouvidos é o que? Sunnah. Não é o que? Obrigatório. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente tentou resumir o máximo possível. A gente falou sobre todas as sunan, que é as 7, né? Que ele citou. Começar por lavar as mãos, como a gente viu, como a gente todos fazem, graças a Deus. Passar a segunda vez as mãos molhadas na cabeça, aqui a primeira é obrigatória, a segunda, quando tu volta, sunnah. Passar os dedos molhados nas orelhas, tanto de dentro como a parte de fora, ou seja, aqui e essa parte de dentro e a parte o quê? Que está visível. Também é a sunnah. Também o profeta fala que as orelhas
é que quando ele fez me desculpem, caiu a internet. Então o que a gente estava explicando, ou seja, dentro do ouvido também é sunna e essa parte aqui de fora, também o que é sunna. Os dedos molhados, ou seja, lavar os ouvidos é o que? Com as mãos úmidas, não é lavar com água, pegar água e jogar dentro dos ouvidos, não é dessa forma. E sim o que? Como a gente faz na cabeça, Depois o bochechar, a gente explicou que é sunna também introduzir a água no nariz, explicamos expulsar a água do nariz, executar os elementos obrigatórios em ordem. É sunna, ou seja, quando a gente está fazendo a ablução, a gente fazer ela o que? Em ordem, é sunna. Eu, me esquecendo, lavei o que? Os braços antes do rosto. Minha ablução é correta? É correta. É correta, a pessoa pode rezar. Por quê? Porque isso aqui é facultativo, não é obrigatório. Não é obrigatório. Então também é o que? É sunna. E isto é preferível, ele fala. O quê? Porque é sunna, o profeta fazia dessa forma, então é preferível. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu algo? Quer perguntar sobre algo? Sintam-se à vontade. Agora podemos trocar de assunto se quiserem. Perguntar sobre outra coisa. A gente acabou aqui a explicação. Vamos ver se não esqueci nada. Acho que citamos tudo. Também até para agora colocar a água nova também é sunna. Como foi narrado pelo Abdullah ibn Zayd, o companheiro do profeta, descrevendo a ablução dele, que ele pegou água nova para lavar o quê? Purificar os ouvidos. Também é sunna fazer isso. Também é sunna. A gente tinha esquecido, né? Também é sunna. Agora, se a gente for pensar, qual que é a sabedoria? Qual que é a sabedoria de lavar as mãos antes de lavar os membros obrigatórios? Alguém sabe? Por que é sunna eu lavar as mãos antes, ou não só as mãos, fazer o bochecho, fazer o quê? A purificação do meu nariz. Por que é facultativo, recomendado, faz parte da sunna? Eu não estou perguntando agora a sentença disso. Eu estou perguntando qual que é a sabedoria nisso. Tem uma sabedoria para isso. Os sábios citaram nos livros. Qual que é a sabedoria disso? Alguém consegue responder? Quem gostaria de responder? Qual que é a sabedoria por trás desses membros, de purificar a mão primeiro, que a gente sabe que é sunna, a boca e o nariz, para depois o que? Começar com os órgãos ou os membros obrigatórios. Qual que é a sabedoria disso? Os sábios, sempre que Deus ilumine os túmulos deles e os que estão vivos, né, abençoe eles, eles sempre o que dão benefícios para a gente, tanto com o caráter deles, a educação deles, a ética deles, quanto o conhecimento. A irmã fala, melhor as mãos estarem limpas para purificar os outros membros. Ela é uma ferramenta. Isso é uma das sabedorias. Só tem uma sabedoria muito mais profunda, que é interessante, que ela tem a ver o quê? Com essas três partes. Qual que é essa sabedoria? Os sábios falam, agora quando a gente vai o quê? Lavar a mão. Está aqui o recipiente na minha frente. Eu vou lavar a mão. Quando eu vou colocar na minha mão, o que vai ser a primeira coisa que eu vou ver? Eu vou perceber a água. Vou perceber a água. Quando eu olho para a água, o que eu vou identificar? A cor. Se ela mudou de cor ou não mudou. Agora, quando eu coloco a água na boca, o que eu vou perceber? Se ela tem gosto ou não. Que a gente sabe as três descrições. E quando eu coloco ela próxima do nariz, eu cheiro. Mudou o cheiro ou não mudou o cheiro? Essas três descrições.
Tu viu? A sabedoria que tem. É impressionante se a gente vê a religião de Deus, os mandamentos de Deus, o que tem de sabedoria para o ser humano? Aqui esses órgãos são facultativos, podemos falar assim, para identificar também a água. Se é água pura, eu posso fazer a minha ablução, ou é uma água impura que eu não posso fazer a minha ablução, como citou os sábios, que Deus abençoe eles. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou sem entender algo? Com as mãos você vai lavar todas as partes, assim vai estar realmente purificado. Isso é um dos benefícios. A irmã citou também. Que Deus te abençoe. No Facebook, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Isso aqui, irmãos, se a gente lê esses benefícios, a gente pode falar, se a gente lê anos e anos, a gente não acha. Principalmente em livros comuns. Tem alguns mashaykh, ou seja, nossos professores, eles falavam para a gente sempre: vou te dar uma coisa que se tu ficar toda a tua vida procurando, tu vai encontrar no final da sua vida. Porque isso no meio dos livros, é difícil de chegar, né, dessas informações, e ele te dá. Às vezes ele encontrou no final da vida dele, e a pessoa que te dá de mão beijada, como nós brasileiros falamos. Então é uma coisa, a sabedoria se aprende o quê? Com o sheik, com o professor, com o sábio. Não se aprende em livro a sabedoria. Tu pode ter um livro, claro, para explicar, mas primeiro, antes de tu explicar esse livro, tem que sentar com os sheiks, explicar, ouvir a explicação, o entendimento, mesmo que tu é árabe, mesmo que tu tenha um conhecimento na língua árabe, mesmo que tu estudou a língua árabe, tu não vai entender os ditos, os termos científicos, religiosos que os sábios querem falar. Agora, se tu, é a mesma coisa, tu pode ser brasileiro, nascido no Brasil, ter ensino médio completo, mas se eu te trazer um livro de advocacia e alguns termos que eles usam, tu não vai entender. Mesmo tu sendo brasileiro, nascido no Brasil, é nativo, tudo, tu não vai conseguir entender, porque são termos específicos para aquele conhecimento. Não tem nada a ver com o português em si. Às vezes, no português significa uma coisa, mas para ele significa outra coisa totalmente diferente. Ou uma coisa específica, como a gente vê no árabe, a salá, é a súplica. É suplicar, a prece. Então, quando Deus fala no Corão, aqimus salá, realizem as orações, a oração, eu vou entender para me suplicar, eu vou entender dessa forma, se eu sei a língua árabe. Mas se eu sei o conhecimento religioso como o profeta ensinou, rezem, como vocês me viram rezar, eu vou entender o que é essa oração. Tem inclinação, tem prostração, tem leitura do Alcorão. Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente aprende o quê? Com os sábios, que Deus abençoe eles. E sempre suplicar por eles, as pessoas, quando a gente vai ler um livro do autor, sempre o que? Suplicar por ele. Se está vivo, que Deus preserve, que Deus abençoe mais, que Deus aceite dele essa obra. Se está morto, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus eleve ele no paraíso, que Deus ilumine o seu túmulo. Então, sempre o que suplicar. E como a gente sabe, no dito que o profeta fala aqui sobre ele, que os anjos também falam, e para você o mesmo, igualmente. Ou seja, tudo que tu suplica para o seu irmão, na ausência de seu irmão, os anjos o que falam? E para você o mesmo. E a gente sabe que Deus não rejeita as súplicas dos anjos. Alguém ficou? Quando for lavar as narinas, pode tirar alguma sujeira, tem que ser com a mão esquerda ou continua com a direita. A limpeza sempre é com a mão esquerda, irmãos. A limpeza, quando você vai se limpar, se purificar. É importante a pergunta que a irmã perguntou. Tipo, eu vou o que? Purificar o meu nariz. Eu tiro o que é sujeira com a mão esquerda. Nunca usa a mão direita o que? Para purificar. Porque é uma mão honrável. É um lado honrável. Não só no Corão, como na Bíblia também. A mão direita é honrável. E também
é uma mão que você usa para cumprimentar as pessoas. É uma mão que você usa para cumprimentar as pessoas, para tocar. Então, a purificação é com a mão esquerda. Então é recomendado, a gente pode falar assim, se purificar com a mão esquerda, principalmente nas necessidades físicas. Também a comida, a gente come com a mão direita, como a gente sabe. Comemos com a mão direita. Tem até sábios que falam que é obrigatório comer com a mão direita, pelos hadiths que o profeta fala, e tem aquela pessoa que comia com a mão esquerda, que o profeta suplicou contra ele, porque ele não quis comer com a mão direita. Então tudo isso mostra que são atos que a gente faz sempre com a mão direita. Como que você vai se purificar com ela? Aqui a irmã, ela pergunta: devemos fazer a ablução das 5 orações do dia? Se você não perder a ablução, você pode rezar as 5 orações. Por exemplo, eu me levantei, fiz a ablução da alvorada, fui para o trabalho, não perdi, principalmente quando estou em jejum. Fiquei da alvorada até o crepúsculo, 4 orações. Faço com a mesma ablução. E é recomendado, se a pessoa quer renovar a ablução, pelas recompensas, pelas virtudes que dela tem, é recomendado. Mas se a pessoa rezar a sua oração que é válida e não precisa repetir, repor ela. Alguém ficou com mais uma pergunta? Se alguém não entendeu, a gente explicou da mão esquerda. Ou seja, o profeta sempre gostava de fazer tudo com a sua mão direita, exceto, como fala a esposa dele, que deve ser satisfeito com ela, as necessidades. Fazer com a mão esquerda. Então, a gente usa para purificar as necessidades a mão esquerda. Não usamos a mão direita porque é honrável, como a gente viu. E até no Alcorão, se tu perceber, quando Deus fala, e os companheiros da direita são os companheiros do paraíso, os companheiros da esquerda são os companheiros do inferno. Que Deus nos livre do fogo do inferno. Amém. Aqui, irmã, o que se falar no banho da purificação, antes do banho ou depois do banho? A gente fala o que é Bismillah. Isso aí a gente explicou em outras aulas, mas não na escola a gente vai explicar isso. A pessoa só falar o que é Bismillah. É claro que tem súplicas que a gente faz até depois do banho da ablução, que a gente fala, testemunhamos que na outra atividade, a shahada. A gente faz a shahada. Resumindo, a gente faz a shahada para depois. Aí o profeta fala que a recompensa, uma das recompensas também, que é perdoado todos os pecados anteriores. Como está citado, ou seja, os pecados anteriores pequenos. Isso é uma das, vamos falar, dádivas, recompensas e benefícios da ablução da pessoa. Alguém ficou com mais uma pergunta? Então, que Deus facilite para nós e firme nossa fé e faça de nós virtuosos. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a boa obra e aceita de nós a boa obra. E facilite para nós a busca do conhecimento e faça de nós praticantes desse conhecimento adquirido. E guie todas as pessoas a senda reta e faça nós morrer muçulmanos e firme nossa fé na religião. E facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o ocidente do oriente. E não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E qualquer pergunta, a gente responde no privado do WhatsApp da Mesquita ou do Messenger do Facebook, quem tiver alguma dúvida.
Que Deus abençoe a todos.